Nós éramos um povo, e nós sabemos disso, éramos um povo que falávamos da lei, 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 a ponto de que Ellen White nos disse uma certa feita, que nossas pregações estavam tão secas como as planícies de Gilboa, não havia nada nelas. Nós passamos de um lado para o outro, que é o lado em que falamos Jesus, 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 sem contudo compreender o que Jesus requer de nós. Passamos de pregações secas, pela quantidade de leis, de normas e regras, para um cristianismo quase evangélico, né? Evangélico acho que não existe, né? Evangélico é em inglês, na verdade. Um cristianismo quase evangélico, que simplesmente nos eliminou a identidade, e hoje nós estamos vivendo numa geração de crentes, desta igreja, que não sabe quem é. Uma geração que eu costumo chamar de duas coisas. A geração cabeça baixa, a geração que está sempre olhando para o celular, está mais preocupado com o celular do que com a vida, cheio de amigos virtuais e completamente vazios de amigos reais. E a geração mimimi. A geração mimimi é a geração sensível, é a geração que quando Deus tem que falar, Deus tem que pedir licença. Deus tem que pedir desculpas. Por favor, eu posso falar com você? Ai, será que eu posso falar com você a respeito desse caminho que você está tomando porque é ruim? No Antigo Testamento, lá na Bíblia hebraica, quando o nosso Deus precisava, o sacerdote queria entrar no santuário, ele colocava as suas mãos, nós conhecemos pouco, inclusive, do como era. As pessoas dizem, não, porque o sumo sacerdote se vestia de azul com problema. Não, ele se vestia todo de branco, de linho, porque ele era um como os outros. E quando ele ia lá, ele não entrava lá, abrindo o santuário, falando, Deus, eu vim aqui representar o povo. Ele colocava a sua mão primeiro, balançava e pedia perdão pelos pecados de todo o seu povo, e da sua família, e dele mesmo. Colocava a mão e não colocava a cabeça, e quando colocava a cabeça, ficava o tempo inteiro olhando para baixo, diante da presença de Deus, nunca olhava para a presença de Deus diretamente. Hoje, ao contrário, Deus para entrar na casa dos outros tem que pedir licença. Deus para entrar no coração tem que pedir licença. Porque se Deus disser isso está errado, quem disse quem é Deus que pode dizer o que está errado? Por que é que nós hoje não estamos querendo aceitar aquilo que Deus nos diz? Dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Olha, este é o caminho. E alguns dizem assim, por quê? Quem é o Senhor para determinar? Eu tenho liberdade para determinar. Nós vivemos um mundo hoje, Eudo, sabe o quê? Um mundo em que nós queremos ser deuses. Nós queremos determinar a Deus como Ele deve cuidar do universo e como Ele deve gerir o universo. Isso não faz parte da identidade adventista do sétimo dia. A identidade adventista do sétimo dia é aquela que diz aqui, como diz no capítulo 26, verso 5, que o Eterno nos tirou, verso 8, e Adonai nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande terror e com sinais. E eles obedeciam a Deus. Nós não questionamos o que Deus manda. Eu costumo brincar sempre que assim, se você perguntar um adventista do sétimo dia, é alguém que não come carne de porco, é verdade ou não? É ou não é? Não come. Adventista não come de jeito nenhum, né? Passa até fome. Aí você pergunta para o adventista assim, ó. Por que você não come carne de porco, irmão? Alguém vai perguntar para você, por que você não come carne de porco? Óbvio, a resposta simples é, porque Deus disse que não, para não comer. Está lá em Levítico 11, certo ou não? Está em Levítico 11, Deuteronômio 14 também. E aí quando alguém diz, mas por que Deus diz isso? Aí nós começamos com algumas respostas. Porque Deus está preocupado com nossa saúde. E Deus olhou para nós e a carne de porco faz mal para a saúde. E porque a ciência demonstrou que a carne de porco faz mal para a saúde. Porque tem uma solitária, que não sei o que, uma tênia, que a hora que é ela do boi, e se pode matar, etc., fazer um monte de coisa. Nós damos infinitas justificativas. Infinitas justificativas. A carne de porco é mal, é ruim e tal. Aí esses dias eu estava passando aqui na Castelo Branco e tinha lá um cartaz do Fogaça. Conhece o Fogaça, né? Aquele cara do Masterchef. Ele estava lá, aquele cartaz. Dizia assim, comam carne de porco. A ciência demonstrou a melhor carne para se comer. Ainda mais com o preço que está hoje a carne bovina, quem não for vegetariano tem gente querendo aproveitar. Então, todas as desculpas, estava lá, a ciência demonstrou. Agora você pergunta para um judeu, por que você não come carne de porco? E a gente diz assim, eu sou judeu, tá? Só para vocês saberem, por isso eu vou falar a gente. A gente diz assim, porque Deus mandou. É? Tá onde? Levítico 11, Deuteronômio 14. Mas por que Deus mandou? Não sei. Mas você nunca perguntou? A resposta básica de um judeu é a seguinte, meu amigo, Deus criou o universo, criou os seres humanos, criou absolutamente tudo. Eu vou perguntar e questionar a Deus por que Ele mandou não comer carne de porco? Eu lá vou perguntar para Ele.
Mas você não tem curiosidade? Tenho. Quando eu estiver no Alain Rabat, eu pergunto para ele. Hoje não, hoje eu só cumpro para eu poder estar lá. Deus não está preocupado com ciência, meus irmãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca teve como sua parte de identidade buscar justificativas para os mandamentos divinos em ciência. A questão é se Deus mandou ou não. Simples. Nós queremos hoje, assim nós estamos também, eu brinco em casa, porque às vezes Deus diz assim, pula. E quando Deus diz para você, pula, nós no mundo de hoje, geração mimimi que vivemos, perdidos na nossa identidade, nós perguntamos para Deus, Senhor, tem certeza? Tem certeza que eu vou pular? Veja bem, Senhor, a Bíblia nos diz que o Senhor é amor. E como o Senhor é amor, eu estou um pouquinho passado no peso, então eu sei muito bem que se eu pular, eu posso dar uma torção no joelho, e claro, como o Senhor me ama, eu sei que o Senhor não quer que eu me machuque. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu não escutei o que o Senhor falou. E aí eu sei que o Senhor não queria que eu pulasse. Sabe o que acontece quando você, uma pessoa fincada numa verdadeira identidade, e você diz para um judeu, por exemplo, pula, Deus dissesse para um judeu, pula, sabe o que ele fazia? Estava a boa altura. Para que foi que eu pulei? Para que foi que eu pulei? Nós precisamos entender que uma identidade do povo de Deus, a identidade de alguém que está ligado a Deus, é de fazer primeiro, entender depois. A palavra hebraica utilizada para entender, para obedecer, shamor, guardar, é a palavra que significa ouvir, chamar, ouvir. Se você se lembrar do livro de Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, finalzinho no verso 17, diz assim, fala pois tu, e nós faremos, e então escutaremos ou entenderemos. O adventista do sétimo dia não está preocupado em entender tudo o que Deus nos disse, mas em fazer tudo o que Deus requereu de cada um de nós. Aquele que é cristão, e aqui eu tiro um pouco do que é adventista, mas aquele que é cristão, não é cristão para questionar Deus, mas para colocar-se completamente nas mãos de Deus. Não cria ilusões baseadas em ciência, mas vive sua vida baseada no que a Bíblia diz. Não é alguém que está preocupado com a música que deve ser cantada ou a música que não deve ser cantada e faz um cavalo de batalha nisso. Porque sabe que o que abala os céus, que o que treme os céus, não é a potência da sua voz, mas o silêncio da sua oração. Não é como você pode cantar, não é a beleza como você canta, mas você de joelhos. E quando você está de joelhos, diz Ellen White, ajoelhado ante a cruz, o pecador alcança a mais elevada posição que um ser pode alcançar em todo o universo. Eu canto, mal que só, graças a Deus. Eu não estou preocupado. A minha preocupação como pastor não é falar bonito. A minha preocupação como pastor não é trazer teologia aprofundada aqui ao púlpito. Eu me preparo em casa, mas trazer a você uma coisa: seja verdadeiro em seus ensinos. Seja verdadeiro com sua identidade. Óbvio que a identidade vai mudando, ela vai sendo formada, vai sendo moldada, mas ela tem uma base, e a base está em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós tivemos um princípio, fomos criados por um Deus, e este Deus nos amou, e esse Deus continua nos amando. Nós não precisamos entender todas as coisas, mas Deus ainda assim tem vontade de entender, que nós entendamos o máximo possível.